Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos então colocar aqui o resumo da nossa 17ª aula a respeito do sacramento da confirmação. Este é o segundo sacramento da iniciação cristã. Na outra semana nós falamos a respeito do batismo e hoje nós falaremos sobre o sacramento da confirmação. Por isso nós pedimos a ajuda do Espírito Santo para que ele nos conduza, a fim de que todas as pessoas que escutarem esta aula, elas possam compreender o mistério de Jesus, o mistério da Igreja, aquilo que o Senhor nos confiou nos seus sacramentos. Nós pedimos que o Espírito Santo nos conduza para que tudo saia conforme a sua vontade. O sacramento da confirmação, ou crisma, é necessário para a consumação da graça batismal. Por meio dele, o fiel cria raízes mais profundas na Igreja, recebe uma força especial do Espírito Santo, torna-se mais comprometido com Cristo, testemunhando-o por meio de palavras e obras. Então, o sacramento do crisma, ou da confirmação, como nós costumamos chamar, ele então leva à consumação da graça batismal. Nós sabemos que no batismo nós recebemos a graça de sermos lavados do pecado original e recebemos também a Santíssima Trindade morando dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a morar dentro de cada um de nós. E pelo sacramento da confirmação, nós levamos esta graça recebida no batismo à sua plenitude. Por meio, como nós lemos aqui, por meio deste sacramento, também o fiel cria raízes mais profundas na Igreja. A gente sabe muito bem que no batismo, geralmente a criança é levada pelos seus padrinhos ou por seus pais até a pia batismal. Mas no crisma é o próprio crismando adulto que recebe o sacramento. Ele então resolve receber essa graça por si próprio. Por isso que esse sacramento é tão importante, que é o sacramento da maturidade espiritual. Além disso, o fiel recebe uma força redobrada do Espírito Santo para vencer as tentações deste mundo, para vencer todas as tentações do maligno, as tribulações da vida. E, sem dúvida, se torna muito mais comprometido com a Igreja de Cristo. Por isso que não adianta a pessoa ir receber o sacramento do crisma e nunca mais voltar na igreja. Não faz o menor sentido. Na verdade, as pessoas que têm este pensamento, elas nem deveriam continuar cursando, fazendo esse caminho catecumenal. Eles deveriam desistir, porque se a pessoa está realmente com o propósito de se comprometer com a igreja, ela então deve receber esse sacramento. Se ela não tem a menor vontade de se comprometer com a igreja, de se tornar um testemunho, uma testemunha viva de Jesus neste mundo, então não faz sentido. Vamos ver então a origem deste sacramento. Os profetas do Antigo Testamento anunciavam que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias. Então tudo começa com essa profecia. Todo o Antigo Testamento, os grandes profetas do Antigo Testamento anunciavam que o Messias seria aquele sobre o qual o Espírito do Senhor repousaria, para libertar os cativos, para curar os cegos, para curar as pessoas que estavam desanimadas. Jesus prometeu a seus discípulos uma efusão do Espírito Santo, o que se realizou no dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, Jesus havia prometido que derramaria o Espírito Santo sobre a igreja. Naquele dia, então, os discípulos, reunidos com Maria Santíssima, como nós vemos nessa imagem, recebem o fogo do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é enviada por Jesus a cada um dos seus apóstolos para que eles se tornem testemunhas neste mundo. O Espírito Santo tirou do coração deles toda a tristeza, todo o desânimo, toda a angústia, os encorajou, encheu-os de força, que é o que o Espírito Santo faz conosco, coragem para testemunhar Jesus neste mundo. No mesmo dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, faz sua primeira pregação, convocando todos à conversão e oferecendo o dom do Espírito Santo aos que estivessem dispostos. Então, naquele momento, São Pedro sai e anuncia à multidão
o dom do Espírito Santo, eles anunciam a conversão, eles oferecem o batismo àquelas pessoas como remissão dos seus pecados. E São Pedro diz então que aqueles que recebessem o batismo receberiam o dom do Espírito Santo. Portanto, a forma de transmissão da graça de Pentecostes aí é por meio do batismo. Tudo começa no batismo. Os apóstolos saem a pregar o Evangelho, realizando o novo batismo, e depois invocam sobre os batizados a força do Espírito Santo pela imposição das mãos, que perpetua na igreja a graça de Pentecostes. Então, os apóstolos, depois de batizar as pessoas, em algumas citações bíblicas nós vemos, nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas batizadas, e elas recebiam a efusão do Espírito Santo. Elas recebiam essa graça, na qual o Espírito Santo toma conta de todo o ser daquela pessoa e o conduz. Porque nós sabemos, eu sempre faço essa comparação, quando nós somos batizados, você imagine um copo com água, e então você joga açúcar dentro desta água. O que vai acontecer? O açúcar vai se acumular no fundo do copo. Se você tomar água, depois de um tempo, você não vai sentir o sabor do açúcar, mas ele está lá. Agora, quando você pega uma colher e mexe aquele açúcar, você pode então sentir o doce que estava há tanto tempo lá embaixo. A mesma coisa acontece no batismo. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, mas no momento em que nós somos crismados, e no momento em que nós pedimos a efusão deste Espírito Santo que está em nós, porque ele só age com a nossa autorização, então aí nós sentimos a sua presença, nós sentimos o seu poder na nossa vida. O sacramento do crisma, ele perpetua na igreja a graça de Pentecostes por meio da imposição das mãos. Depois, a imposição das mãos incluiu-se a unção com óleo do crisma, a fim de significar melhor o dom do Espírito Santo. Então, como sinal externo da graça que nós estamos recebendo, nós temos esse sacramental. O óleo do crisma, ele significa para nós a graça do Espírito Santo que nos unge, que unge aquele que está sendo crismado. Assim, o sacramento da confirmação confirma o batismo e consolida a graça batismal. Ou seja, então aquele homem, aquela mulher que está sendo crismado ou crismada, ele está então consolidando aquilo que um dia ele recebeu no batismo, a graça do Espírito Santo, a graça de ser um templo vivo de Deus, e muito mais que isso, de tornar-se uma testemunha de Cristo no mundo. Nós temos duas tradições, a tradição oriental e ocidental a respeito deste sacramento. No Oriente, ou seja, não aqui, a Igreja tomou por tradição administrar o sacramento da confirmação junto com o batismo, não sendo necessária a presença do bispo, embora o óleo do crisma deva necessariamente ser por ele consagrado. No Ocidente, por outro lado, os dois sacramentos foram separados devido à grande quantidade de pessoas, o que dificultou a presença do bispo. Deste modo, os fiéis, ao receberem a unção diretamente do bispo, enfatizam sua unidade com a Igreja. Então, na Igreja do Oriente, eles recebem o sacramento do batismo e do crisma no mesmo dia. Aqui no Ocidente, não. Os sacramentos foram separados, então a pessoa é batizada, depois ela faz uma preparação para receber o sacramento do crisma. É claro que aqui nós abrimos um parênteses. Aqueles que estão fazendo o catecumenato, que já são adultos e ainda não foram batizados, recebem no mesmo dia, geralmente, o batismo e o crisma, e também a Eucaristia. Agora vamos dar uma olhada nos sinais e ritos deste sacramento. Temos a unção com óleo, que representa uma marca ou um selo espiritual, sinal de pertença a Cristo. O fiel colocar-se-á a seu serviço para sempre e receberá a proteção divina nas tribulações. Então, o selo, que a unção com óleo representa, é como se fosse uma marca de alguém que pertence ao seu Senhor. Então, quando nós somos marcados com o óleo do crisma, aquilo significa que nós pertencemos a Jesus, que Ele, pela sua unção e pela nossa pertença a Ele, nós receberemos a força para vencermos todas as tribulações. O óleo do crisma é um sinal que significa abundância, alegria, purificação, agilidade, cura, beleza, saúde e força. Agora vamos ver aqui como funciona a celebração do crisma. Primeiro, acontece a consagração do óleo crismal,
que na realidade não acontece no dia do crisma, mas na quinta-feira santa o bispo consagra o óleo do crisma para ser utilizado em sua diocese. Nós vemos aí a imagem do bispo consagrando, né, muito óleo inclusive, para que ele possa ser utilizado em sua diocese, em todas as celebrações do crisma. Isso acontece na quinta-feira santa, é a missa dos santos óleos. Depois, no dia do crisma, acontece primeiramente a renovação das promessas batismais, o que mostra o seu caráter, essa comunhão que há entre o batismo e a confirmação. Depois, há a profissão de fé. Os fiéis, os novos crismandos, eles dirão que acreditam na fé da igreja, que eles têm a fé em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, que eles estão em comunhão com a fé dos apóstolos. Logo em seguida, acontece a imposição das mãos pelo bispo. O bispo, então, este é um momento crucial na celebração. É o momento em que, pela imposição das mãos, como faziam os apóstolos, o bispo invoca a efusão do Espírito Santo sobre a vida dos novos crismandos, para que eles sejam repletos dos 7 dons do Espírito Santo, para que o Espírito Santo repouse sobre a vida deles e os conduza na sua vida diária. A oração de efusão é essa: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascerem estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito da ciência e piedade, e enchei-os do Espírito de vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois, então, acontece a unção com óleo na fronte do crismando. Diz o bispo: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então o óleo, ele significa aquilo que de espiritual está acontecendo. Está acontecendo a efusão do Espírito Santo. Em seguida, o bispo diz ao novo crismado agora, ele diz: a paz esteja contigo, e o crismado responde: e contigo também. Eles dão um ósculo, que é o beijo, né, no rosto, e se abraçam. Esse gesto, ele indica a comunhão do fiel com o bispo, portanto, a comunhão do fiel com toda a igreja. Quais são os efeitos desse sacramento? Efusão do Espírito Santo, a graça de Pentecostes, crescimento e aprofundamento do batismo, maior intimidade com Deus, maior vínculo com a igreja, força para testemunhar Jesus, coragem e intrepidez na caminhada, autoridade para testemunhar. Ou seja, o fiel recebe um ofício, ele é oficialmente uma testemunha de Cristo, enviada pela igreja. E agora, rapidamente, vejamos aqui os 7 dons do Espírito Santo, ou seja, são as armas que Deus nos dá para que nós possamos vencer todas as tribulações e tentações deste mundo, são as ferramentas que Deus nos dá. Primeiramente, vamos fazer aqui uma diferenciação entre dons de santificação e carismas. Os dons de santificação, eles são interiores para a santificação pessoal de cada fiel. Então, Deus me dá os dons de santificação para a minha santificação pessoal, para mim, para eu ser santo. Agora, os carismas, eles são para uso comunitário, para edificação da comunidade, para servir aos outros. Então, é bom a gente saber essa diferença. Santificação é para mim mesmo. Carisma é para que eu coloque este dom a serviço dos outros. O primeiro dom é o temor de Deus. Ele significa não é um medo de Deus, mas um respeito a Deus e às coisas sagradas. Aqui temos um exemplo do dom do temor de Deus na vida de São Luís Gonzaga, que chorava e se afligia quando percebia que havia cometido alguma falta, ainda que pequena. Este dom dava a ele a indicação de que teria se separado de Deus. Seu coração era tão cheio de amor que não suportava o menor afastamento do amado. Então este dom do temor de Deus faz com que nós respeitemos as coisas sagradas, que nós não façamos piadas maldosas com aquilo que é sagrado. Nós respeitamos e amamos a Deus e nós temos um amor tão grande por Ele que nós não queremos ofender. O segundo dom, que é o dom da fortaleza, imprime na alma uma força até heróica para suportar as tribulações.
Então, este dom de fortaleza, Deus vem ao meu socorro para me fortalecer, a fim de que eu consiga ter força para não cair nas tentações, para vencer aquele momento de dificuldade, momento de tribulação. Então, por isso nós precisamos pedir esse dom. O Espírito Santo nos dê força, fortaleza para vencermos. E aqui temos o exemplo de São Maximiliano Kolbe. Durante a Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração nazista, um homem muito jovem seria morto por um soldado. Ele suplicara por sua vida, pois era casado e tinha filhos muito pequenos para criar. Ao ver isso, São Maximiliano Kolbe pede para que a vida do rapaz seja poupada, oferecendo então sua própria vida em lugar dele. Bom, nós sabemos que São Maximiliano Kolbe, então, que era um padre, ele pediu para trocar de lugar com este prisioneiro. E São Maximiliano Kolbe morreu de fome na prisão e ele fez com que aquele homem casado, que tinha vários filhos pequenos, ele se salvasse. Então é um exemplo do dom da fortaleza, suportar isso só com a ajuda do Espírito Santo. Depois nós temos o dom da piedade, que produz no fiel uma afeição filial para com Deus, humildade e dedicação às coisas do céu. É muito comum nós dizermos assim, aquela pessoa é muito piedosa, ou seja, não no sentido pejorativo, mas no sentido real que esta palavra contém. Primeiro, que o Espírito Santo faz com que nós nos relacionemos com Deus como filhos amados por Ele. E depois, faz com que nós sejamos pessoas dedicadas, pessoas caridosas, pessoas que querem ajudar aos outros. E é este fruto que o dom do Espírito Santo produz em nós. Lembremos-nos de Santa Gertrudes, que era dócil e bondosa para com as suas irmãs, nada queria para si, recusava louvores e elogios, ajudava a todos prontamente, cuidava das irmãs adoentadas e recebeu por fim os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e tornou-se uma das iniciadoras da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Agora o dom do conselho. Ele faz-nos viver sob a orientação do Espírito Santo. Diferente do que nós pensamos, o dom do conselho não significa que eu vou dar um conselho para alguém. Ao contrário, se ele é um dom de santificação, ele é um dom para a minha santificação pessoal. Então, este é aquele dom por meio do qual o Espírito Santo me orienta, me aconselha. Ele diz para mim, não vá por aqui. Ou ele diz, vá por aqui, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Este é o caminho. Faça um jejum por essa situação, reze o terço por essa situação. O Espírito vai me mostrando para onde eu devo caminhar. E o exemplo que nós temos disso é Maria Santíssima e São José, que sempre tiveram suas vidas guiadas pelo dom do conselho. São José, por exemplo, os recebia sobretudo por meio de sonhos. O quinto dom é o dom da ciência. Este dom faz-nos conhecer as coisas criadas nas suas relações com o Criador. O grande exemplo do dom da ciência é São Francisco de Assis. Em sua vida, Deus lhe revelou a vaidade das coisas criadas. Deixou tudo para viver uma vida de pobreza material. A partir daí, passou a enxergar de maneira nova as criaturas, vendo nelas a manifestação da glória de Deus que as criara, considerando-as inclusive suas irmãs. Então este dom da ciência ele faz com que nós enxerguemos o mundo com os olhos de Deus. Nós enxergamos este mundo de outra forma, nós enxergamos os acontecimentos deste mundo segundo a ótica de Deus. E era isso que São Francisco fazia. Chegava, inclusive, a chamar a morte de sua irmã. O sexto dom é o dom do entendimento. Esse dom nos dá uma compreensão profunda das verdades reveladas. Os melhores exemplos são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que compreenderam de forma indescritível as verdades da fé, escrevendo obras de valor inestimável. Basta ver a Suma Teológica de São Tomás. Então esse dom ele faz com que nós possamos compreender as verdades reveladas. Aquilo que Deus revelou nas Sagradas Escrituras, Deus nos dá o conhecimento. O Espírito Santo vem nos dar a compreensão mais profunda. Santo Agostinho e São Tomás são aqueles que mais desfrutaram deste dom. E por fim nós temos o sétimo dom, que é o da sabedoria. Nós compreendemos as coisas de Deus e as saboreamos. Aqui, sabedoria no sentido de saborear. Maria é o maior exemplo de sabedoria. Deus a fez compreender e aceitar seu plano e a encheu do mais puro e intenso amor a Ele e ao próximo. Por fim, nós vemos aqui quem pode receber o sacramento do Crisma. Resposta que a Igreja nos dá:
todo batizado ainda não confirmado pode receber. Quem já faz uso da razão e aquele que esteja em estado de graça. Por isso que quando nós vamos receber o sacramento do crisma, com exceção daqueles que ainda não foram batizados, nós precisamos nos confessar, precisamos receber o sacramento da penitência. Observação: crianças em perigo de morte podem receber esse sacramento por meio de qualquer sacerdote, porque a gente sabe que só o bispo pode administrar o sacramento. Entretanto, se há uma criança em perigo de morte, um sacerdote, qualquer sacerdote pode administrar esse sacramento. Quem pode celebrar? Os bispos em primeiro lugar, os padres autorizados pelo bispo e qualquer padre caso alguém corra risco de morrer. E aqui nós encerramos então a nossa aula a respeito do sacramento da confirmação, que é o segundo sacramento da iniciação cristã. Nós ainda precisamos ver o sacramento da Eucaristia, que fecha o ciclo dos sacramentos da iniciação cristã. Então eu agradeço por você ter escutado até o fim aqui o nosso encontro. Fique com Deus e um forte abraço.